Vermelho, você olha no mapa, ele começa onde a península da Arábia faz parte de uma fronteira ali com o chifre da África. Então, dali começa o Mar Vermelho. Aí ele vai. Quando chega na península do Sinai, se bifurca em duas partes. Uma vai para o leste e outra para o oeste. Então, a pergunta é, em que parte a gente atravessou o Mar Vermelho? Essa parte do oeste ou na parte do leste? E entre essa parte do oeste, que depois fizeram o canal de Suez, no século XIX. Então, aí fazia a ligação do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Isso quer dizer que a gente poderia atravessar a pé, desde o Egito até o Sinai. Então, entre onde está o canal de Suez hoje, tinha uns lagos. Uns lagos. Então, aqui, logicamente, só tem teorias e buscas de onde pode ter sido a travessia do Mar Vermelho. Alguns dizem que nesses lagos pode ter acontecido a travessia do Mar Vermelho, que era chamado de Yam Suf, Mar de Juncos, pela existência de muitos juncos nesse mar. E quando a gente vai chegar lá em Bamidbar, de Números, lá vai falar que a gente estava caminhando para a terra de Israel e Deus mandou que a gente retornasse no caminho da onde? Do Mar Vermelho. Então, existe aqui também comentários sobre essa passagem da Perachá de hoje, que ela equivale a Perachá lá em Bamidbar, que o caminho que a gente tomou em direção ao Mar Vermelho não foi esse aqui do oeste, esse aqui do leste, mas não também agora, já antecipando o que aconteceu mais adiante com o povo de Israel. Então, saímos do Egito, aqueles lugares mencionados, Ramessés, Sucot, Mixê, Etam, e assim vai. Não está relatado até chegar realmente no mar. Bom, quando chega no mar, então aqui tem três versículos que ambos, em sequência, vão ter exatamente 72 letras. 72 letras. Então, desses versículos que é tirado o nome inefável do Eterno, de 72 letras. Então, toma-se a primeira letra desse primeiro versículo, com a última do segundo e a primeira do terceiro. Depois toma-se a segunda do primeiro, a penúltima do segundo e a segunda do terceiro. E assim vai nessa sequência. Aí vai dar o nome do Eterno formado, 72 letras. Que vezes 3 chega a 216. 216, então, é um nome do Eterno que dá a palavra Ariê. Ariê quer dizer um leão, que foi uma das bênçãos que Jacó deu ao nosso patriarca Yehudá. Ou seja, todas as tribos receberam o nome do Eterno, mas quem conseguiu manter esse nome do Eterno e passar por gerações e gerações e chegar até os dias de hoje é a tribo de Judá. Logicamente, a gente não está contando aqui com a tribo dos levitas e os Kohanim, que são os verdadeiros guardiões da Torá. Aí tem a travessia do Mar Vermelho. O mar se abriu e, como a Torá relata, tinha a muralha desse lado, muralha desse lado. Atravessamos o mar. Quando chegamos do outro lado, os egípcios vieram atrás da gente, aí o mar voltou. Quando o mar voltou, aí houve aquela confusão lá os carros atolaram, confusão lá do morreram, se livramos aí dos egípcios. E aí então a gente já está na península do Sinai, indo a caminho justamente do Monte Sinai. Eis que o povo, a partir daí, já livre do perigo dos egípcios, se depara agora com um novo desafio. Qual é o desafio? O desafio da passagem pelo deserto. Então, a falta de água é um dos grandes problemas
povo lá no deserto. Aí, nessa perashá, nós temos já o povo reclamando perante o Eterno da falta de água. Da falta de água. E aí que o Eterno diz para Moshe, vai e bate na rocha. E ela vai fluir água para todos. E o povo vai poder beber. Quando chega lá em Números, em Bamidbar, que novamente uma história parecida com essa. Que o Eterno diz para Moshe, fala com a rocha. Ele, em vez de falar, ele bate na rocha. Já pela experiência que ele tinha tido anteriormente. Que tem toda uma discussão, que de fato teria sido o pecado de Moshe. Se fosse bater, porque o Eterno falou antes que era para bater, então não seria isso um pecado tão grave, já tinha batido antes. Então, a questão lá na pergunta de Bamidbar, o sentido lá é outro. Que o Moshe não disse que era o Eterno que estava tirando água para o povo. E nessa perajá que a gente tem também a chegada do maná. Maná para o povo. Então, aqui o maná caía todos os dias, o povo recolhia aquilo e se tornava o desejo do sabor que a pessoa queria. Então, eles comiam o maná. E quando chegava na sexta-feira, caía 2 porções. Uma porção pela sexta e outra porção ficaria para o Shabat. Aí muitos tentaram pegar mais do que era necessário. O que acontecia quando pegava mais do que o necessário? Apodrecia. Então, é realmente uma questão de saber onde está a nossa ganância, saber o que é o necessário para a gente fazer um serviço ao Eterno. E aí vem, então, justamente a questão do Shabat. O Shabat, de uma maneira coletiva, foi falado nessa perashá. A gente devia guardar realmente o Shabat. Então, o maná, em hebraico, man, menun, representa esse alimento que vinha dos céus. E aquele que quer ter uma segular de parnassá, de bom sustento, deve ler, se possível, essa passagem dessa perashá que fala sobre o recebimento do maná. Quem deve ler isso tudo, ele fez a tefilá, acabou a tefilá, leia a passagem do parashat, man, a perashá do maná. Então, isso é importante. Depois disso, quando o povo realmente tem aquela sede que a gente falou ainda agora, eis que o Eterno deu água e disse, eles estão fazendo e chamou para aquele lugar de Massal Morivá, que eles duvidaram da presença do Eterno entre nós. E quando veio essa dúvida, em seguida veio o quê? Vaiavô Amaleque. Veio então Amaleque. Aí o Moshe determina que Yehoshua escolhesse homens dignos para fazer esse embate contra o Amaleque. Moshe clamava aos céus, levantando as suas mãos. Quando ele cansava e as mãos abaixavam, eis que o Amaleque ganhava contra o povo de Israel, até que colocaram, então, as pedras grandes para Moshe segurar suas mãos, e assim o povo venceu o Amaleque. Olha, Halosh, Amaleque. Olha, Halosh quer dizer, enfraqueceu o Amaleque. Em seguida, a Torá diz, escreve isso no livro, para que sirva realmente de memorial para o povo da questão do Amaleque. E disse no final da perashá, Vayomer ki yad al-kesiah milchama lashem b'Amalek midor dor. E disse, eis que uma mão está segurando o trono do Eterno. Então, é uma guerra de Deus contra Amaleque, de geração em geração. Então, aqui a gente tem que entender um pouco, como foi o tema dessa perashá que a gente vai comentar, sobre a questão do Amaleque. Questão do Amaleque. Primeiro, quem era o Amaleque? Quem era o Amaleque? O Amaleque era um parente nosso. A Torá relata lá, em Gênesis 36, toda uma descendência do nosso parente Esaú, o Esaú. Das mulheres que o Esaú se casou, os filhos que ele teve, as concubinas dos seus filhos. Então, entre as concubinas do seu filho tem uma chamada Timná.
e Timná com seu filho Elifase geraram Amaleque. A pergunta é, mas por que deu de Amaleque foi sair esse inimigo do povo de Israel? Bom, o que é relatado nos Midrashim, que a Timná pertencia ao povo dos Horeus, Horim, em hebraico, onde os edomitas conviveram juntos com os Horeus. Então, a Timná, ela tentou fazer parte do clã de Abraão, Isaac e Jacó, digamos assim. Mas ela foi rejeitada. Nessa rejeição, ela conseguiu ficar pelo menos com Elifase, que era o filho de Esaú, de Esaú. Aí surgiu Amaleque. Então, de uma rejeição inicial, gerou um descontentamento muito grande naquela família lá. E o Amaleque, então, foi o que absorveu toda essa raiva, digamos assim. Então, ele acabou sendo, ele e sua descendência, aquele que viria a lutar contra Israel. E daqui a gente vê uma lição já muito grande. Primeiro, rejeitaram a Timná. Aí depois o filho dela tornou-se um dos maiores inimigos do povo de Israel. Então, nós que defendemos o judaísmo, que acompanhamos e cremos plenamente no que a Torá está nos falando, temos que tomar muito cuidado com essa questão de rejeição. Quando alguém se aproximar, fazendo perguntas, responde para ele, ele quer saber. Quando alguém desejar frequentar uma esnoga, nem que tenha para conhecer, deixa ele vir. Que isso vai mudar realmente essa questão de como a gente deve lidar com aquele que não conhece, com aquele que está buscando esse caminho da verdade. Então, essa é a lição da Timná. Mas aqui a gente pode aprofundar um pouquinho mais, Rabino, por que os nossos patriarcas, conhecedores do caminho do eterno, não receberam a Timná? Como assim não receberam a Timná? Bom, essa é a pergunta que a gente faz para nós hoje em dia. Tá bom, a gente vai ter realmente esse coração voltado para receber esse que quer se aproximar. Mas digamos que ele vem se aproximar de cada um de nós, das nossas esnogas, mas o coração dele não é completo com esse serviço divino. Ele está ali, mas ele está servindo outras religiões, ele segue o budismo, ou ele segue o islamismo, de Maomé, ou ele segue o cristianismo, com vários nomes, com Jesus, com Yeshua, com Yahshua, e assim por diante. Tudo isso, pergunta, é para aceitar uma pessoa dessa? O que fazer com uma pessoa dessa? Então, na minha opinião, deve-se até ser recebido. Quando ele chegar no nosso espaço, agora para falar nossas verdades. Se ele achar que não é, olha, o caminho está ali, você pode sair. Mas aí já não foi mais a gente que expulsou. Ele que não se adequou ao que está sendo feito aqui nessa esnoga com o meu serviço divino. Então, isso a gente deve tomar como o modo de a gente fazer um serviço realmente verdadeiro ao Eterno. Lógico que muitos, como estou dizendo, se aproximam e às vezes querem tomar aquele conhecimento, levar adiante. Tá mal, eles sabem que você, ao tomar um conhecimento, que você vai usar aquilo errado, aquilo vira contra você. Em vez de aquilo ser uma bênção, aquilo vira uma maldição horrível. Então, todo aquele que for chegar às coisas do eterno, então pode ser sincero. Se você não é sincero, vai ser pior para ti. Uma vez aqui em Belém,
Alguém deixou o seu carro em frente à esnoga, né? Acho que era um domingo. E aí ladrões entraram no carro e roubaram e levaram o tefilim. E levaram o tefilim. O que aconteceu? Os ladrões ficaram com tanto medo que devolveram o tefilim numa maçonaria, cara. Olha isso aqui, a gente achou na rua, isso aqui e tudo mais. Até que alguém que é da maçonaria disse, não, isso aqui é dos judeus, cara. Aí levaram a sinagoga, era de alguém que estava lá, que dizia, olha, roubaram o tefilim, isso aqui. Então, roubar uma coisa dessa, Deus nos escape, isso é um pecado. Você traz uma maldição sobre si de uma maneira enorme. Todo aquele que vem com falsidade é pior para ele. É pior para ele. Bom, então o Amaleque, ele nutre, digamos assim, essa raiva, esse ódio contra as coisas do Eterno, contra Israel em particular. E ele foi o primeiro povo, como é dito lá naqueles provérbios de Bilam, ele fala lá, Reshit Goim, Amaleque. Ele é o primeiro dos povos, Amaleque. Como a primeiro dos povos? A sua antiguidade pode remontar a muitas coisas, mas principalmente o primeiro dos povos, desde que nós saímos do Egito, que a gente estava com toda a santidade, o primeiro povo que não teve medo e que chegou a lutar com a gente foi os Amalequitas. Amaleque. Então, Amaleque representa justamente esse povo que desdenha das coisas do Eterno. O Talmud debate o que tem de tão fundamental para esses Amalequitas. Uns dizem no Talmud que eram Mechashefim, eles eram feiticeiros. Outros dizem que eles eram zombadores. Como assim zombadores? Zombador é aquele que desdenha uma coisa religiosa. Ele está vendo aquela pessoa recebeu, teve uma experiência religiosa. Você fala, mas isso não foi nada, isso é mentira tua, isso é da tua cabeça. Então, tira aquela santidade. Então, isso aí é efeito de Amaleque. E a palavra Amaleque, que dá 240, somando os valores numéricos, equivale à palavra Safek, que também dá 240, e Safek quer dizer dúvida. E é o que a gente vê nessa Perashá lá. Como o povo duvidou se Deus estava conosco ou não, em seguida veio Amaleque. Então, Amaleque, ele é o resultado de uma dúvida nossa, de um pecado nosso. Então, quando a gente tem as nossas falhas, aí realmente, entre aspas, aquele que quer destruir a gente, ele aproveita as nossas falhas. Então, Amaleque. Quem era o rei de Amaleque? O rei de Amaleque, lá na Perashá, de novo, na parte dos provérbios de Bilam, lá se fala de Agag como rei de Amaleque. Também temos lá, na época de Saul e Samuel, o profeta, o rei de Amaleque, é chamado Agag. Aqui a gente percebe que Agag é um nome-título. Agag é um nome-título. Então, Amaleque permaneceu. Israel conseguiu lutar contra os amalequitas em várias situações. Até que chegamos na época de Esther, lá no reino da Pérsia. E quem era aquele primeiro-ministro do rei Ahasverosh? Haman Agagi. Haman, o Agagita, ou seja, descendente de Agag, Amaleque. E também tentou destruir o povo de Israel. Então, assim se aprendeu que em geração, nosso inimigo está ali. Se nós vacilamos, se nós duvidamos, se nós hesitamos em cumprir a lei, vem Amaleque. Ou seja, nós temos que ter realmente uma força interna para fazer um serviço divino muito profundo. É o que é dito aí. Vayomer Kiyad al-Kesiah. E disse,
Na mão está segurando o trono do Eterno. Aqui que a gente tem uma oração, que é o Kadish. Kadish. Qual é a parte principal do Kadish? É aquela resposta. Yehe, Shemer, Rabá, Mevará, Lealam, Ulalmei, Almayá. E o que tem de tão importante nessa frase? Ele está dizendo que o nome do Eterno seja grandioso para todo sempre e sempre. Mas quando tu escreve o nome glorioso do Eterno, escreve Shemer, Rabá. E essa palavra Shemer, tu pode escrever ela Shin, Mem, Re, ou então Shin, Mem, Yod, Re. Shemer. Daqui tu vai entender, então, o que está sendo dito. E Shemer, Rabá, Mevará, o nome do Eterno vai ser glorioso e grandioso para todo sempre. Quando? Shemer. Tu separa em dois nomes. Shemer, Shin, Mem, quer dizer Shem, e Yod, Re, Yah, que é o nome do Eterno. Que tem a ver com essa frase. Ki Yad al-Kes Yah. Na mão sobre o trono do Eterno, mas não está o nome dele completo. Só está Yod, Re. E está faltando aqui quais letras? Vav e Re, para completar o nome do Eterno plenamente. E a palavra Kes quer dizer trono. Mas como é trono em hebraico? Kissé, com Aleph no final. Então aqui ficou faltando 3 letras. O Aleph, o Vav e Re. Aleph, a palavra Kissé, Kes. E aqui o nome do Eterno, Yod, Re, está faltando o Vav e o Re. Então, no Salmo 132, lá está escrito que o Eterno, Ivar Lemoshavlo, que o Eterno quer em Sion fazer a sua morada. Ivar do verbo ter vontade. Mas como é escrito Ivar? Aleph, Vav e Re. Exatamente as letras que estão faltando lá estão completas aqui. Então, quando é que Deus vai cumprir, digamos assim, o seu desejo de fazer sua morada lá em Sion? Quando tiver o Aleph, e o Vav e o Re. E quando isso vai se dar, quando a gente conseguir acabar com o Amaleque. Mas o Amaleque, mas o Amaleque é uma coisa física? Sim, o Amaleque se reveste no plano físico aqui. Temos que ter as condições espirituais elevadas para a gente vencer esse inimigo daqui. Então, o Amaleque, a palavra Amaleque, o que é Amaleque? Amaleque da Ain Mem, quer dizer povo. Lek é lelakek, que é do verbo lamber, aquele povo que lambe sangue dos seus inimigos. É realmente um povo cruel, um povo muito cruel. Então, a gente toma muito cuidado com Amaleque. E essa mão de Amaleque, Vaiomer Kiyad al-Kesiá, na mão no trono do Eterno. Aqui tem vários comentários. Madirashi, Ezra, Percorchor, Radá. Vão dizer que essa mão no trono é como se fosse um juramento do próprio Eterno. Vai levantar sua mão, entre aspas, que vai fazer uma guerra de geração em geração contra Amaleque. Mas no comentário de Hizkuni, que é um dos Midrashim, e o Rabi Bechaye também escreve sobre isso. Não, essa mão que está no trono aqui é a mão de Amaleque. A mão de Amaleque. Ela quer puxar para baixo, como se fosse o trono do Eterno. Ela quer tirar o trono do Eterno. E o que é o trono do Eterno? Lá em Paralipômenos, quando se fala do Melech Shelomó, diz que ele está sentado sobre Kissé Hashem, sobre o trono do Eterno. Então, o trono de Israel representa o trono do Eterno. Então, quando nós, sim, fazemos aqui
a vontade do Eterno, a gente causa o Kiddush Hashem, uma santificação do nome do Eterno. Quando, porventura, a gente faz coisas erradas, isso chama-se Hilul Hashem, uma profanação do nome do Eterno. Então, esse trono, ele pode ser abalado pela questão de Amaleque. Mas quando a gente está vendo o Amaleque, ele não é mais só um povo em si, está difundido em várias raízes. Vejamos, Esaú era seu avô. Daí ele teve vários filhos. Entre eles consta os seus netos da Amaleque. De Amaleque, a gente tem esses parentes, tanto de Esaú, como também dos foreus. Esses foreus eram um povo que falava uma língua que não era uma língua semita, um pouquinho aproximada de uma língua indo-europeia. Então, tu vai perceber que esses nomes que constam nesse povo faziam parte desse mundo que a gente conhece, do mundo indo-europeu. Bom, então, o que a gente tem aqui de aproximação? Por exemplo, o nome Golias. A guerra do povo de Israel contra os filisteus. A vida de Goliat. O que é Goliat em hebraico? Existe esse nome em hebraico? Golias. Goliat. O nome Goliat foi achado um nome muito parecido entre os lídios, que é um povo onde hoje é a Turquia, morava ali. E lá esse nome, Aliat, que é o mesmo que Goliat, quer dizer, tipo, uma pessoa que é forte como um leão. Esse é o nome dele. Então, a gente está percebendo que dentro de Israel, certos povos vinham de outras culturas. Por exemplo, aquele rei chamado Achish Melergat, que recebeu o rei Davi. O que é Achish? Achish tem a ver com os aqueus. Os aqueus eram povos que moravam onde é a Grécia. Então, da mesma maneira, vendo aqui, como era aprofundado essa questão, essas origens. Então, o que aconteceu? Agag, que é o rei da Malequita. De onde vem esse nome Agag? Agag também é outro nome também de origem não semita, aproximado do indo-europeu, que quer dizer alguém que é grandioso, alguém que é o mais importante. A maioria deve saber que o nome Agag, na tradução que fizeram da Torá para o grego, conhecida como Septuaginta, uma versão do Shivim, dos 70. Como traduzir aquele nome Agag lá? O nome Agag lá é o nome Gog. Nome Gog. Então, o nome Gog, o que é Gog? Gog tem a ver com Gog e Magog. Está lá mencionado no profeta Ezequiel, capítulo 38. Gog, Magog. Mas Gog, esse rei ainda vai aparecer, ou já teve um rei com esse nome? Nome bom. Vocês podem procurar na Wikipédia o tal nome do rei, também que era da Lídia, esse povo dos lídios, chamado em português de Giges. Giges, como é escrito? G-I-G-E-S, Giges. E você vai ver lá. Giges é escrito com Y. Esse vale o mesmo que U em grego. Guges. E vem de Google. O Google vem da Google. Ele foi um rei importante da Lídia. Por que ele foi um rei importante da Lídia? Basta ver a história lá. Heródoto conta a história dele. Então, ele era um general famoso do antigo rei da Lídia, chamado Candaules. Esse Candaules, ele era um rei que ele se vangloriava da beleza da rainha, da mulher que ele tinha.
E ele falava para os outros, minha mulher é muito linda, minha mulher é lindíssima. Aí, não contente só em falar isso, ele quis mostrar a mulher dele para esse general. Mas não queria que a mulher soubesse. Disse, olha, vai ficar no quarto lá, fica escondido, atrás de uma parte, lá de uma cortina, alguma coisa assim, e você vai ver a beleza dela. E aí a mulher ficou, então, mais à vontade, e o Golbe, assim, viu a beleza dela. Só que a mulher percebeu. A mulher percebeu. Quando a mulher percebeu, depois que saiu, ela foi e chamou o Golbe. Olha, tu tem uma saída daqui só. Ou você casa comigo e mata o meu marido, eu vou mandar matar você. Aí o Golbe foi e matou o Candaules e acabou ficando com a mulher dele para ele. Platão também conta uma história dessa. Mas lá ele botou um mito muito maior. Ele cai numa caverna, ele rouba um anel de um gigante. Com esse anel ele fica invisível. Ele, ao ficar invisível, ele consegue ver a mulher do Candaules nua, mas Heródoto não conta dessa história assim. Então a gente vê que esse Goga, e aí ele torna-se então um famoso rei da Lídia. O que a gente ouve da Lídia, geralmente? Aquele rei Creso, ou Creso, depende da pronúncia, que ele teria cunhado moedas. Todos esses reis são da Lídia. Eles viviam nessa região, onde era a Turquia. E lá, então, transitaram vários povos, e vários povos indo-europeus. Então, de lá eles saíram para a Europa e se difundiram, desde aquela época lá. A gente percebe que, desde aquele começo dos amalequitas, esse povo está indo para vários povos. E, sem saber até, nutrem, muitas vezes, aquele ódio, que a gente chama de antissemitismo, contra Israel. Contra Israel. Então, é falado sobre Yad Amalek, a mão de Amalek. A mão de Amalek. Bom, a gente já viu que Amalek está 240. Ain é 70, Men 40 a 110, Lamed 30 a 140 e o Kof é 100, 240. E a palavra mão, Yad. Yad. Quanto dá Yad? Yod é 10, Dalet é 4, 14. 240 mais 14 dá 254. Então, Yad Amalek, a mão de Amalek, que quer derrubar o trono do Eterno, chama-se, dá 254. Que nome é esse de um personagem que quer destruir o trono do Eterno, quer destruir Israel, em outras palavras? Bom, na história tiveram algumas pessoas, alguns personagens que tomaram essa atitude. Mas quem foi muito mais longe, todo mundo sabe que Hitler, no nazismo agora, ele que fez uma maldade extrema contra uma quantidade do povo de Israel, praticamente um terço ou a metade, ele acabou do povo de Israel. E isso somente em 5 anos. Então, bora somar quanto dá Hitler em hebraico. Hitler, eu escrevo assim, Re, Yod, Tet, Lamed, Resh, Hitler. Bora somar. Re é 5. Yod é 10. Já temos 15. O Tet é 9. Já dá 24. Lamed é 30. Deu 54. E o Resh, 200. 254. Então, a mão de Amalek para destruir o trono do Eterno, no caso, o trono de Israel, é Hitler. Então, a luta do Eterno de tentar manter o nosso povo é muito grande. Por que eu digo a luta do Eterno? Porque nós temos que ter nossos méritos. E a gente não pode ficar em dúvida. O que disse o profeta Habacuc? Ele escreveu, Sadik, Bemunato, e que um justo, com sua fé, viverá. Então a gente não pode perder a fé. Eu não posso ter hesitações.
não posso ter dúvidas. Posso chegar no momento e dizer, olha, será que essa história toda ela é verdadeira? Será que a gente saiu, de fato, do Egito? Uma certa ocasião, eu estava no Rio de Janeiro, família. Aí uma pessoa lá, judeu, cientista, não lembro agora qual é a área, mas uma pessoa proeminente. Estava sentado numa mesa, conversando, tudo mais. E aí, o rabino, falando lá. Ele disse, rabino, essa história toda do Egito, que saiu de lá, isso é uma mentira. Isso é um mito que inventaram. A gente não foi escravo no Egito, a gente nunca esteve lá. Aí ele começou a falar essas coisas. Aí eu disse, olha, vamos pensar em tu agora. A gente vive aqui no ano, não importa, 2000. Só faz 60 anos ou 70 anos que acabou a Segunda Guerra Mundial. Tu concorda que morreu muitos judeus lá na Segunda Guerra Mundial? Ah, sim, morreu. Mas tu tem certeza? Eles que dizem que é mentira. Ou seja, se essa história recente, que é uma história estapafúrdia que eu digo pelo motivo que necessidade tinha a Alemanha de matar os judeus, cara, nenhuma. As coisas que ela queria, para o avanço da Alemanha, não tinha por que matar os judeus. Então estapafúrdia essa história, mas foi verdadeira. Por que eu vou duvidar das histórias do passado? Que povo vai contar sua história dizendo que foi escravo em outro país, que sofreu, que foi torturado, que tem alegria nisso? Não, ele deveria contar as nossas vitórias. Olha, o povo de Israel foi brilhante, o povo de Israel fez isso, fez aquilo outro. Não. Então, te demonstra a veracidade do relato da Torá, que de fato a gente esteve lá no Egito. E o que aconteceu reverbera até hoje. Então, o holocausto aconteceu aí. Isso demonstra Yad Amalek. Tá, então a gente está vendo que os inimigos de Israel eles vão se difundindo aqui e ali. Quem é agora os nossos inimigos, digamos assim? Bom, a gente vê aqui os ismaelitas estão aí bradando contra nós. Nós somos povo genocida, a gente aquilo, isso, aquilo, outro, ninguém defende a gente também, se morreram crianças, que pouco importa, se estupraram e mataram mulheres, aí pouco importa, idosos também. Não, eles são judeus, não é gente. Ninguém toma atitude nenhuma. Mas o que tem a ver esse povo com Amaleque? Então, bora voltar lá de novo com Esaú. Esaú, ele teve relacionadas 3 mulheres. 2 eram de origem hititas e foritas. Mas ele teve uma terceira. E quando ele percebeu que essas mulheres não eram boas aos olhos do pai dele, Isaac, o que ele fez? Foi se casou com uma prima dele. Filha de quem? De Ismael. Então aqui está o nosso parentesco de Esaú, de Amaleque. Os ismaelitas. E para nós, hoje, essa luta contra os ismaelitas, ela envolve uma outra coisa também. Nós temos que ter méritos. Mas nós temos Brit Milá. De uma certa maneira, eles também fazem Brit Milá. Não é igual nós, mas fazem. Então, o mérito é alto. Então, nós temos que aumentar muito nossos méritos para que a gente possa conseguir essa bênção do Eterno. Então, o que acontece hoje, o povo de Israel, e aconteceu em outras épocas também, a gente ainda não conseguiu, pelo menos que a maioria do povo de Israel fizesse serviço verdadeiro ao Eterno. Quando eu falo povo de Israel, estou incluindo todos nós.
Nós estamos aqui nesse mesmo barco. Então, nós temos que ter essa seriedade para fazer serviço divino, para ter essa fé inabalável, sem ter aquelas dúvidas que a Amaleque não apareça. Então, esse que é realmente a lição maior dessa Berechá. Eu devo ter a consciência, esse coração realmente voltado para esse serviço. Devo me acordar de manhã, fazer minhas abluções de Tilat Yadayim. Em seguida, depois que fizer a nossa higiene matinal, fazer nossas orações, ler as berachot da manhã. Eu já tenho talit e tefilim, coloco o talit depois do tefilim, faço as orações, digo shacharit. Aí, conforme for a situação, posso dizer aí de uma maneira mais longa, maneira mais curta, mas tem que fazer o shacharit pela manhã. Acabou? Faço um pequeno estudo. Aí eu vou meus afazeres. Trabalho, não sei o quê, tudo mais. Chegar de tarde, eu devo também ter, nem que seja 10 minutos, para fazer o ashrei, os VBT, a Amidá, e ela deixa bem, tá bom, fizeste a minhá. E quando chegar à noite, a minha maneira é fazer também o arbítrio, e depois do Shema, antes de dormir. Então, essas mitzvot são mitzvot diárias, que eu devo realmente me preocupar em fazer. Quando chegar a Shabbat, é tempo dedicado quase que exclusivamente ao serviço do Eterno. Então, eu me desfaço das minhas preocupações mundanas, tento fazer com que, bora fazer o serviço eterno. Vou preparar uma seudá, uma refeição festiva para o eterno. Fazer aquele pão trançado, chamado de halá. Se eu puder tirar aquela quantidade exigida para queimar, que era como era oferecido para o sacerdote, já que não tem sacerdote, a gente queima essa parte. Mas tudo isso é de um serviço divino. Acender as velas de Shabbat, antes de começar o Shabbat, tudo isso para que eu tenha o quê? Shalom Bait. Eu tenha paz na casa. Como assim paz na casa? Se você prepara tudo antes, você fica feliz, a mulher fica feliz, teus filhos ficam felizes, e você vai fazer tudo que precisar. Faz o arbítrio. Quando acabar, vai ter o Kiddush. Aí você canta aquela oração Shalom Aleichem Malachei HaShalom. Você envolve os anjos. Talmud diz que nos acompanham em Shabbat 2 anjos. Um anjo do bom, um anjo do mal. Entre aspas, ou seja, é um anjo que está vendo as tuas coisas positivas, vão chegar as tuas coisas negativas. Quando chega em casa, está tudo pronto, o anjo positivo está vendo, o Baruch Hashem, que ele consiga fazer isso, Shabbat que vem também. E o anjo que vem negativo, eu fico a dizer, tá vendo? Amém. Chegar à tua casa, tá uma confusão, a mulher não acendeu as velas de Shabbat, você não deixou claridade à tua casa, não ficou pronta a comida, não tem nada pronto. Quem ri aí é o anjo que envia as coisas negativas. Que ele faça isso também no sábado que vem, não faça nada. Mas assim a gente perde méritos. Nessa oração dos anjos, a gente não pensar que está rezando para os anjos, você fala no final da frase, Ki malachav esavelar lishmorcha bechoderachecha. Ou seja, que para os seus anjos, Deus ordena que possam guardar todos os teus caminhos. Ou seja, vem de Deus a ordem. O anjo é só uma canalização da divindade. A gente não transformar esse canal no verdadeiro Deus. Não deve fazer isso. Então a gente lê. Depois, se você quiser, deve ler aquela parte que elogia a mulher. Quem é a mulher? Eshet Hail. Uma mulher guerreira, uma mulher que faz pela sua casa. Toma conta do marido, prepara as coisas, vai na comida, prepara a roupa. Tudo ela que faz. Então, ela é elogiada na própria cidade. E depois vai fazer o Kiddush. Nesse Kiddush, nós temos quantas palavras no Kiddush? Temos 70 palavras no Kiddush. 70 palavras. Da primeira parte vai Hulu, da segunda parte que é Baruch. Na primeira parte, a gente acrescenta 2 palavras. Yom HaShishi, que é o término da sexta-feira.
Aí tu começa, vai Hulu. Por que tu deve dizer essas duas palavras? Porque Yom começa com Yod. Hashishi, Re. Vai Hulu, Vav. Hashamai, Re. Yod, Re, outro Vav, Re. Nome do Eterno. Você deve começar o Kiddush falando o nome do Eterno. Daí a frase inicial, Shabbat Mekudash, sábado santificado. Por que é dito isso? Porque Shabbat começa com Shin, Mekudash, Mem, deu a palavra o quê? Shem, o nome do Eterno. Então, vou dizer aqui o nome do Eterno. Yom HaShishi, Vai Hulu, Hashamai. Então, nesse Kiddush, é o Kiddush que você vai santificar o nome do Eterno. E no momento de alegria. Logo momento de alegria. E uma refeição festiva. Vai ser o dá. Então, nessa refeição, tem que conter pão. Pão. E como eu vou ficar feliz, deve ter também um pouco de vinho. Já que o vinho alegra o coração do homem. Então, se eu tenho aqui pão e vinho, a prioridade seria do pão e depois do vinho, como acontece dia de semana. Se você está numa mesa, dia de semana, e vai ter pão, tem vinho, primeiro vai ficar do pão, a do vinho. Por força do Kiddush, pela tua alegria, que o vinho é mais rápido. Então aí tu vai fazer o Kiddush no vinho. Para não passar a vergonha do pão, o que tu faz com ele? Se cobre o pão. Diz que o pão é coberto em Shabbat. Você faz o Kiddush, bebe um pouco do vinho, passa os demais. Aí depois, aqui tem questões de diferenças de procedimentos. Uns vão, antes de fazer o Hamotzi, ingerir uma azeitona, dizer a bênção da azeitona, ingerir uma cenoura, uma coisa que seja oriferiada a pode ingerir algo, pode ser um pedaço de sardinha, pode ser um pedaço de ovo, já cheia racolo, para depois fazer o Hamotzi. E outros não, já fazem, a partir daí, já passam direto para o Kiddush. De maneira ou outra, está tudo correto. Então, esses méritos faz com que a gente tenha realmente bênção sobre nós e que a Amaleque não tenha nenhum tipo de poder. A gente não causa dúvida da nossa fé no Eterno. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós uma fé inabalável no Criador, para que a gente possa servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. E digamos todos, amém.